Muito bem. Psicogênese do ciúme. Agora entramos com Joana de Ângeles. Primeiro subitem. O espírito imaturo, vitimado por desvios de comportamento em existências transatas, renasce assinalando o sistema emocional com as marcas infelizes disso resultantes. Inquieto, insatisfeito, não consegue desenvolver em profundidade a autoestima, permanecendo em deplorável situação de infância psicológica. Mesmo quando atinge a idade adulta, as suas são reações de insegurança e capricho, caracterizando as dificuldades que tem para um ajustamento equilibrado no contexto social. Aspira ao amor e teme entregar-se-lhe, porquanto sentido da posse que lhe daria autoconfiança está distrito à dominação de coisas, de pessoas, de interesses imediatistas, ambicionando transferi-lo para quem certamente não se permitirá dominar pela sua morbidez. Às vezes, quando se trata de um relacionamento com outra personalidade igualmente infantil, esta deixa-se temporariamente manipular por acomodação ou sentimento subalterno, reagindo a posterior de maneira imprevisível. Em oportunidades outras, permite-se conduzir desinteressando-se das próprias aspirações, enquanto submete-se aos caprichos do dominador, resultando numa afetividade doentia, destituída de significados nobres e de vivências enriquecedoras. Olha que triste que a pessoa fica. Ela fica completamente desestruturada emocionalmente. Porque a culpa se lhe encontra no íntimo, esse indivíduo não consegue decodificá-la a fim de libertar-se, ocultando-a na desconfiança que permanece no seu inconsciente, assim experimentando tormentos e desajustes. Incapaz de oferecer-se em clima de tranquilidade ao afeto, desconfia das demais pessoas, supondo que também são incapazes de dedicar-se com integração desinteressada, sem ocultar sentimentos infelizes. Porque não consegue manter um bom nível de autoestima, acredita não merecer o carinho nem o devotamento de outrem, afligindo-se em razão do medo de perder-lhe a companhia. O indivíduo fica completamente refém. Esse tormento faz-se tão cruel que se encarrega inconscientemente de afastar a outra pessoa, tornando-lhe a convivência insuportável. Olha só,
em face da geração de contínuos conflitos que o inseguro se permite. A imaturidade psicológica daqueles que assim agem torna-se tão grave que procuram justificar o ciúme como o sal do amor, como se a afetividade tivesse qualquer tipo de necessidade de conflito do sal da desconfiança. O amor nutre-se de amor e consolida-se mediante a confiança irrestrita que gera, selando os sentimentos com as belas vibrações da ternura e da amizade bem estruturada. A falta de maturidade emocional do indivíduo prende-o ao período do pensamento mítico, no qual as fantasias exercem predominância em sua conduta psíquica. Incapaz de enfrentar a realidade e as situações que se apresentam como necessárias ao crescimento contínuo da capacidade de discernimento e de luta, faculta-se a permanência na fantasia do cultivo utópico da ilusão, imaginando um mundo irreal que gostaria de habitar, evitando a convivência com o destemor e o trabalho sério, de forma que se conduz asfixiado pelo que imagina em relação ao que defronta na vida real. Olha, o indivíduo vive num mundo completamente relativo. Torna-se capaz de manter uma vida interior conflitiva, que mascara com sorrisos e outros disfarces, padecendo medo e a incerteza de ser feliz. Sempre teme ser descoberto e conduzido à vivência dos fatos conforme são e não consoante desejaria. Evita diálogos profundos, receando sempre falsear e ser identificado nos recalques e desaires que lhe são habituais. Procedente de uma infância na qual teve de escamotear a verdade e disfarçar as próprias necessidades por medo de punição ou de incompreensão dos demais, atinge a idade adulta sem libertação das inseguranças juvenis. Na época da infância, infelizmente, o que aconteceu com ele? Ele foi intimidado a agir assim ou assado pelos seus progenitores, pelos seus pais, pelos seus professores, pelos adultos. Sentindo-se sempre desconsiderado porque não consegue submeter aqueles a quem gostaria de amar, do mundo minando, entrega-se aos ciúmes injustificáveis, nos quais a imaginação atormentada exerce uma função patológica. Vê e ouve o que existe no seu mundo íntimo, transferindo essas fantasias para subjugar o ser a quem diz amar. Atormentado pela autocompaixão, refugia-se na infelicidade de modo a inspirar piedade quando deveria esforçar-se para conquistar a afeição. Subestima-se ou sobrevaloriza-se, assumindo posturas inadequadas à idade fisiológica que deveria estar acompanhada do desempenho saudável de ser psicológico maduro. A pessoa permanece na infância, agindo de maneira infantil, mesmo adulto, porque o indivíduo não se julga credor. O medo de perder, o medo
Medo da sua própria existência fez com que ele se tornasse uma pessoa completamente arredia. O ciúme tem raízes portantes no egotismo exagerado, que somente pode ser superado mediante o trabalho de autodisciplina e de entrega pessoal. Autodisciplina, autoconhecimento. O espírito evolui através de etapas sucessivas, lapidando arestas mediante o instrumento sublime da reencarnação, que lhe propicia transformações morais contínuas enquanto desenvolve a inteligência e os sentimentos. É necessário que a pessoa se submeta ao processo em que ele está passando, é necessário para a sua vida. Trabalhar a emoção, reflexionar em torno dos sentimentos próprios e do próximo constitui uma saudável psicoterapia para a aquisição da confiança em si mesmo e nos outros. O indivíduo perdeu esse comportamento de confiança. O ciúme minou de tal forma que ele não confia em si próprio e muito menos em quem quer que seja. Se ele não confia em si próprio e não confia em absolutamente ninguém, como que ele está? Ele está ilhado, sozinho no mar da insegurança, da incerteza e do ciúme. É muito triste. A pessoa precisa lutar para, lenta e gradativamente, sair desse poço profundo e se iluminar. Voltaremos.